Então vamos lá, ó. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Eu falei para vocês que a programação mental do pensar, ela é algo importante para que a gente consiga mexer na minha programação do agir. Márcio, o que é a programação mental do pensar? O que é isso? A programação mental do agir, a gente já falou bastante, isso aqui corresponde aos hábitos, é um comportamento automático que eu faço sem pensar. Beleza. Mas o que é a minha programação mental do pensar? Olha só. Programação mental do pensar, ela é a maneira como a gente enxerga o mundo. É a maneira como eu interpreto o mundo. Existe um mundo lá fora, existe uma realidade. A maneira como eu enxergo e percebo esse mundo, ela é muito peculiar, ela é muito individual. A minha maneira de enxergar e interpretar as coisas não é igual à sua maneira. Por quê? Porque todas as experiências que eu vivi, ela criou programações do pensar que fazem com que eu interprete de uma maneira muito minha. Vou dar exemplos que fica muito mais fácil, muito mais simples. Eu trago sempre esse exemplo porque é um exemplo muito didático. Provavelmente você já deve ter, talvez até visto eu falar sobre esse exemplo. Mas relaxa, escuta novamente, que aí fica cada vez mais claro para você. Imagina duas mulheres. Duas mulheres, as duas são casadas, certo? Uma dessas mulheres, ela passou a infância inteira vendo os pais brigarem. O pai era alcoólatra, o pai sempre que chegava, o pai, vamos supor, o pai trabalhava, mas bebia todos os dias, era alcoólatra, e todas as vezes que era para ele chegar em casa 6 horas da noite, chegando do trabalho, quando ele atrasava, a mãe já sabia. A mãe dessa pessoa, ela já ficava dizendo, teu pai já tá com as vagabundas, teu pai já tá me traindo, homem nenhum presta, homem nenhum presta. E quando o pai chegava, tarde em casa, tarde da noite, aí haveria briga dentro de casa, o pau torava dentro de casa, era briga. Então imagina que essa pessoa, essa mulher, ela passou a infância inteira vendo isso. Essa frase, homem nenhum presta, ficou na mente dela. Ela viu os pais brigar. Emocionalmente, aquilo ali incorporou nela. Aquilo ali faz parte do eu dela, faz parte das experiências dela. Tudo que ela viveu na infância, aquilo está armazenado dentro da mente dela. Então aquilo ali gera uma forma muito peculiar de ver o mundo. Olha só, imagina que hoje essa mulher é casada e que o marido dela aconteceu num belo dia que era para ele chegar em casa às 6 horas da noite, por algum motivo ele não chegou. Então, ao invés de chegar às 6 da noite, deu 7 da noite e ela não consegue notícias dele. Deu 7h30 e nada, 8, nada, 9, nada, 11, nada. Ao longo desse percurso, de 6 horas da noite até 11 horas da noite, essa mulher foi cada vez gerando emoção, tensão. Na mente dela já vinha aquela frase, homem nenhum presta, homem nenhum presta. Aquela carga emocional da infância aparece. Por quê? Qual foi o estímulo? O estímulo foi um homem que era para chegar às 6 da noite, não chega. Toda aquela coisa da infância surge. Então, olha só, programação mental do pensar, ela é um pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação. Qual foi o pensamento aqui? O marido atrasou. Qual foi o pensamento? Homem nenhum presta. Meu marido já atrasou. Vem toda aquela carga emocional. Qual a carga emocional? Raiva. Raiva, rancor, ressentimento, revolta. Na hora que o esposo chega, como é que ela vai agir? Briga. Então, na hora que o esposo chega, ela já vai receber ele com briga. Agora, imagina uma outra mulher. Imagina uma outra mulher onde, na infância dela, ela tinha os pais que eram casados, tinham seus problemas, mas eram casados, eram estáveis, tinham princípios, teve uma boa infância, uma boa adolescência. Na hora que o marido atrasa, aí lá vai, ó. Qual o pensamento que surge na cabeça dela? Nem passa pela cabeça dela o pensamento de traição. Por quê? Porque ela não vivenciou isso. Ela vivenciou princípios, relacionados com matrimônio e tudo, e ela casou com uma pessoa e nem se passa na cabeça dela que o marido está traindo. Então, o pensamento que vem na mente dela é algo aconteceu com meu esposo.
ou um acidente, ou foi sequestrado, qual é a emoção? Aflição, medo. Quando o marido chega, qual é a ação? Alívio. Ai, meu amor, graças a Deus você chegou. Duas mulheres, os mesmos estímulos, mas duas maneiras de interpretar a realidade. Deu para perceber? Ou seja, a maneira como cada pessoa interpreta a realidade está baseado com tudo que eu vivenciei. Toda a carga de experiências que eu trago ao longo da minha vida, ela está aqui, em formas de programação do pensar. Então, Márcio, quer dizer que eu sou uma pessoa, eu sou tipo um robô? Claro que não. Claro que você não é um robô. Mas é que, tipo assim, de maneira rápida, vai vir pensamentos e emoções. Vai vir uma forma de enxergar a realidade. Por isso que eu falo, você precisa se desprogramar. Por que eu falo isso? Se desprograme, se desprograme, se desprograme. Porque o sentido da vida é crescimento do caráter. Então, todos os dias eu preciso evoluir, eu preciso enxergar um pouco mais da fração da realidade. Existe uma realidade lá fora. Existe uma maneira como eu enxergo essa realidade. Existe uma maneira como você enxerga essa realidade. Olha só. Se eu enxergo a realidade de uma maneira e você enxerga de outra maneira, qual das duas está correta? Aí a gente começa a entrar num campo filosófico aqui. Mas isso tem fundamentos neurocientíficos. E olha só. O que eu quero que você perceba é o seguinte, a programação do pensar, ela funciona como se fossem mapas. Como se fossem mapas mentais. É como se fossem maneiras de você interpretar a realidade. Conceitos, preconceitos, teorias, explicações. Uma pessoa, por exemplo, que ela acredita piamente na teoria da evolução das espécies, um coacervado foi evoluindo ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, virou ser humano, isso é uma maneira de ele enxergar a realidade, é uma teoria, é uma maneira dele tentar trazer explicações. Já uma outra pessoa que é cristã, ela enxerga o mundo como Deus é criador, eu sou criatura. Ou seja, são duas maneiras de enxergar a realidade. Tá dando para perceber? O que é a programação do pensar? É as explicações que eu tenho dentro da minha cabeça para a realidade. E isso vai refletir no meu comportamento. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu estiver diante de um estímulo, isso vai gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção e que vai se traduzir em uma ação. A maneira como eu estou agindo reflete quem eu sou, reflete como eu penso, reflete como eu enxergo o mundo. Entendeu? Se uma pessoa, ela não consegue enxergar, por exemplo, se ela não... Pronto, muito fácil. Agora muito fácil de você entender. Você enxerga o mundo de uma maneira muito peculiar. Imagina se você tivesse nascido e se criado na Arábia Saudita, num país muçulmano. Como era a tua maneira de enxergar o mundo? Tua cultura seria completamente diferente, a tua língua seria completamente diferente. Provavelmente você estaria com um véu agora, se você for uma mulher. Tá dando para perceber que, tipo assim, o local onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi experiências, modelou a minha maneira de enxergar o mundo. Se você pega uma pessoa da Arábia Saudita e coloca aqui na minha cultura, no Brasil, numa cultura completamente diferente, com samba, enfim, praia, é outra realidade, é outra forma de ver o mundo. E isso ela vai ter que se adaptar para poder, aos poucos, ela começar a agir de uma maneira mais coerente com aquela cultura. Isso é programação do pensar. Então vamos lá, eu vou trazer aqui uma outra analogia para você entender o que é a programação do pensar. A programação do pensar é como se fosse mapas. Mapas para tentar trazer uma fração da realidade. Vou explicar, presta atenção. O que é um mapa? Imagina que eu estou aqui agora, nesse momento, em Fortaleza. Imagina que eu preciso ir daqui para um bairro em outra parte da cidade. Eu posso abrir um mapa da cidade e eu tentar traçar o destino para eu chegar lá. Certo? O que é esse mapa? Esse mapa, ele tenta trazer uma explicação da realidade. Qual realidade? Fortaleza. Mas o mapa, ele não é o território. O mapa é como se fosse um desenho, é uma explicação. Tu sai daqui, tu tá aqui nesse bairro. Tu vai pegar essa rua, depois tu dobrar à direita, dobrar à esquerda, aí tu chega lá naquele lugar.
Esse mapa é como se fosse um desenho do território. Então imagina que a programação do pensar é como se fossem mapas. É como se fossem explicações da realidade. Quem é a realidade? O território. Eu tenho mapas na minha cabeça, você tem mapas na sua cabeça. Quanto mais próximo da realidade, mais coerente o meu comportamento vai ser. Percebeu? Imagina que uma pessoa da Arábia Saudita vem, do nada cai aqui no Brasil. O mapa dela é completamente diferente. Então a maneira dela de agir vai ser completamente diferente. Existem situações que a gente vê, por exemplo, a minha sogra, recentemente, ela viajou para o Egito. E lá no Egito, ela teve um momento em que ela estava no jantar e tudo, e sobrou muita coisa no jantar. Aí ela foi pedir para levar. O guia não deixou. O guia disse, não faça isso, porque isso aqui é uma agressão à cultura. Se você quer levar a comida, eles vão interpretar isso como sendo uma ofensa para eles. Entendeu? Ou seja, o mapa deles de interpretação da realidade é diferente. Então, quando o meu mapa, imagina que eu estou aqui em Fortaleza, aí imagina que eu quero ir para outro bairro e eu abro um mapa de Recife, ou então um mapa de São Paulo. Eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, porque esse mapa ele não está condizente com o território. Compreendeu? Agora vamos lá. Beleza, Márcio, está rodando para dizer o quê? Para dizer o seguinte, quanto mais coerentes são os teus mapas, mais ajustado o teu comportamento vai estar e mais próximo do sucesso tu vai estar. E esse sucesso que eu estou falando pode ser dinheiro, mas também pode ser sucesso emocional, familiar, gestão das emoções, se sentir bem, se sentir em paz consigo. Quanto mais distante da realidade o teu mapa mental está, mais o teu comportamento vai estar desajustado e isso vai se refletir em infelicidade, angústia. Você não vai conseguir se relacionar bem com pessoas, você não vai conseguir influenciar de forma positiva outras pessoas. Agora vem o plot. Márcio, como é que eu sei que o meu mapa está certo ou errado? Sei se eu digo. Cara, olha só. Existe um território, existe um mapa. O que é que define o território? Princípios. Princípios definem o território. Ou seja, quanto mais próximo os meus mapas eles estão dos princípios, mais condizente o meu comportamento ele vai estar. Se você é uma pessoa que você está querendo ter sucesso na vida, dinheiro, você pode estudar pessoas como, por exemplo, Napoleão Hill. O Napoleão Hill passou uma boa parte da vida dele estudando pessoas que tiveram sucesso financeiro. E ele estudou o comportamento dessas pessoas. Adivinha o que foi que ele fez? Ele extraiu princípios. Teve pessoas que se comportaram de maneira tudo muito parecida, em um padrão. O que é isso? Princípio. Existem princípios que são milenares. Existem princípios que são aculturais, ou seja, não depende se eu estou aqui ou na Arábia Saudita ou no Japão, os princípios são os mesmos. O que são esses princípios? São formas de agir que vão fazer com que o meu comportamento ele esteja mais alinhado, mais próximo de gerar paz, saúde emocional, sucesso e bem-estar consigo e com os outros. Vou te dar um exemplo de princípio. Lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Isso é um princípio, meu amigo. Isso é atemporal. Desde que o mundo é assim. Não tem como você colher aquilo que você não semeou. Se você colhe aquilo que você não semeia, vai ter problema. Ou seja, porque você está roubando a colheita do outro. Vai dar problema. Você tanto vai estar gerando desgraça emocional no outro, quanto em si, de maneira indireta. Pode ser que você não consiga enxergar isso agora, mas lá na frente você vai enxergar. É princípio, você violou o território. Então, quanto mais próximo o teu mapa mental ele está do território, mais alinhado e mais coerente vai ser o seu comportamento. Agora vamos lá, mais uma chave que eu quero te dar. Qual é a diferença de princípios e valores? Você sabe responder? Se souber, já comenta aqui embaixo.
Mas olha só, o princípio ele é o território. O princípio ele é a realidade. O valor é o meu mapa. Compreendeu? O valor é o que eu valorizo. São os meus valores. Os meus valores são diferentes dos seus. Agora, quanto mais próximos os meus valores eles estão dos princípios, mais coerentes os meus mapas mentais eles estarão. Compreendeu? Então vamos lá. Uma gangue de bandido, eles têm valores entre eles? Tem. Tem. Uma gangue de bandidos, eles têm valores relacionados com honestidade entre eles. Hierarquia, família, entre eles, nos conceitos deles. Se você assistir o filme O Poderoso Chefão, você vai ver que eles têm valores. Eles violam princípios? Claro que violam. Eles são bandidos. Mas eles têm valores entre eles. Ou seja, os valores de uma pessoa não necessariamente vai estar condizente com os princípios. Agora, quanto mais próximos os teus valores, os teus mapas mentais estiverem dos princípios, mais coerente você vai estar. Eu estou falando tudo de programação mental do pensar. E a programação mental do pensar, ela vai se refletir no comportamento. Se a minha programação mental do pensar, ela está alinhada com valores que são coerentes com princípios da realidade, é porque os meus mapas mentais, a minha programação, ela está mais próxima da realidade. Deu para compreender? Vou te dar aqui mais outro exemplo, rapidinho, sobre programação mental do pensar. Imagina uma pessoa que ela não consegue enxergar. Ela é deficiente visual desde o nascimento. Ela não vai conseguir enxergar a realidade. Mas a maneira como ela vai sentir a realidade vai ser uma maneira que é só dela. A maneira como ela sente essa realidade é diferente da maneira como uma pessoa que enxerga. Agora imagina que uma pessoa ela não consegue enxergar cores. Imagina que essa pessoa enxerga tudo preto e branco. A maneira dela de enxergar a realidade é completamente diferente. Então é como se cada maneira de enxergar a realidade fosse a programação mental do pensar.